Reconhecemos que na história da cristandade, muitos realmente mereciam esse rótulo de santidade pela sua maturidade espiritual, pelo seu processo de individuação, como diria Carl Gustav Jung, por esse autoconhecimento que foi desenvolvido nessa experiência de vida. Ou seja, reconhecemos que no âmbito religioso, muitas figuras expoentes têm realmente virtudes, qualidades condizentes com os valores de sua fé que nos mostram que são seres acima da média. Porém, muitos outros canonizados, considerados santos, na verdade, eram portadores de graves problemas psicológicos. Em respeito à fé e à religião de cada um, vamos omitir o nome dos santos, embora cada um que tenha lido sobre a biografia dos mesmos vai facilmente identificá-lo pelos detalhes que colocaremos na narrativa. Um dos santos mais populares, um santo italiano, sempre que ele tinha sonhos eróticos, ele procurava plantas espinhosas e se lançava contra elas. Cada vez que imagens de mulheres roupas íntimas ou sem roupa desfilavam pela sua mente, ele acordava angustiado, perturbado devido a esses sonhos, esses pesadelos eróticos, e se lançava contra os espinhos. E só dali saía quando já estava escorrendo sangue pelo corpo. A ideia dele, uma ideia vigente dentro daquela cultura religiosa, ascética, monástica, era que a dor do corpo nos libertaria dos pecados da mente. Como se vê, ele era portador desses transtornos em relação à sexualidade e hoje, sem querermos cometer uma espécie de anacronismo histórico analisando o passado pelo presente, mas com o conhecimento psiquiátrico, psicológico que hoje temos, poderíamos orientar, em vez dele lançar-se contra os espinhos, procurando causar dor no corpo para fugir das tentações psicológicas, seria interessante, apropriado, ele investigar as causas desses sonhos eróticos. Por que alguém tão dedicado ao caminho espiritual, à religiosidade, aos pobres, aos simples, tinha tantos sonhos pervertidos? Aí precisaria se investigar se existiria algum comprometimento, alguma repressão da libido. Outra santa, essa é uma figura muito respeitada, reconhecida nos dominicanos, tão quanto clara para os franciscanos. Ela era uma figura expoente pela sua contribuição como doutora da igreja e que, embora não tenha participado da fundação da Ordem dos Dominicanos, era tão importante quanto Domingo de Gusmão, o fundador da ordem. E ela foi conhecida por práticas de santidade, porque na época seus hábitos eram considerados sinais de iluminação e caminho para o êxtase espiritual. Essa santa é conhecida por passar meses a pão e água. E seus biógrafos nos trazem detalhes onde ela afirmava que tinha nojo de comida. E várias vezes, quando comia algo, colocava para fora, através da regurgitação do vômito. Isso, o jejum, sempre foi considerado um sinal de santidade. Até no dia atuais, quando você vê alguém não comendo, diz, está querendo ser santo, porque ficou no inconsciente coletivo de que comer apenas pecadores precisam de feijão, de arroz, de alimento. E os santos conseguem muito bem, mortificando o corpo, vencendo as tentações da gula, atingir a santidade. Hoje, sabemos que essa santa era portadora de anorexia. A igreja, deliberadamente ou não, tem usado durante muitos anos, milênios da sua história, transtornos psicológicos como se fossem símbolos de santidade. E hoje se sabe que algumas dessas características sagradas que levaram à canonização dessas figuras da igreja poderiam
merecer um tratamento psicológico, psiquiátrico, às vezes até acompanhado de um medicamento. Outros, não podemos esquecer, aqueles que tinham sonhos com o demônio. E na confissão relatava, o padre perguntava: como é o demônio? Ele dizia: é um homem bonito, cheiroso, elegante. Geralmente esse sonho repercutia nas noites calorosas, calientes e tentadoras das freiras. E elas diziam que o demônio tinha essa aparência atraente, bonita, charmosa. Na verdade, era uma projeção do homem que ela sempre desejou, mas pelos valores da época ela não conseguia realizar esse anseio sexual e até achava pecaminoso, onde a culpa e o medo desviava a libido para caminhos do inconsciente mediante a repressão. Várias dessas seguiram o caminho do celibato, da castidade, porque sofriam de anorgasmia, frigidez, vaginismo, que hoje, com o conhecimento médico, ginecológico, psicanalítico, sabemos que eram transtornos que se somatizavam, mas que eram dourados, pintados como característica de santidade. É óbvio, a exceção que colocamos no início, vários desses santos realmente tinham a maturidade e valores e qualidades admiráveis. Porém, estudando hoje, à luz da psiquiatria, da psicanálise, sabemos que muitos dos santos eram portadores de paranoias, alguns até tinham psicopatia. Tem santos que sentiam prazer, dizia ele, Deus mandava torturar os hereges, e ele sentia prazer nisso. Um hábito sádico, típico de um psicopata, mas como revestido da religiosidade, vestido de hábito com um enorme crucifixo no pescoço, foi visto na época como uma fé, defensor da igreja, que levantava a bandeira cristã em nome da religião. E não era. Na verdade, verdadeiros monstros homicidas, genocidas que matavam, torturavam e sentiam prazer sádico no ato de infligir dor cruelmente, enquanto o outro agonizava até o seu óbito. Santos ou loucos, talvez todos nós, seres humanos, independente dos extremos ou do radicalismo analítico, temos um pouco de louco e de santidade. E o importante é integrarmos a nossa sombra, porque quanto mais reprimimos e rejeitamos esses aspectos demoníacos, doentios, neuróticos, histéricos, paranoicos da nossa personalidade, eles explodem. E na religião pode funcionar muito bem, como se fossem qualidades, quando na verdade são imperfeições morais que levam ao sofrimento alheio e ao sofrimento